Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe a noite de hoje, mas que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho que essa casa está nos oferecendo. O tema é livre. E aí começa toda uma história, né? Aí pergunta assim aos nossos amigos que estão aqui, como falar? Aí eles não falam nada, vou calar. E aí nós estudamos uma coisinha aqui, uma outra coisa, mas eles não dizem nada. Aí a gente vai chegar na hora, assim, vamos dizer assim, mais ou menos, quando nós vai fazer. Fala de caridade. Tá bom. Vamos falar de caridade. Mas vamos falar de caridade, até mesmo porque eu lembrei de uma passagem que aconteceu hoje com relação à caridade. E às vezes nós achamos tão caridosos. Mas vamos entender um pouquinho essa relação nossa com esse entendimento sobre a caridade. Estávamos fazendo estudo, até pouco tempo atrás, e o estudo girou em torno realmente da caridade. E as pessoas iam dando seus pontos de vista, conversando. E uma companheira, ela chega e diz assim: eu já sou caridosa. Eu já estou aqui na casa há não sei quantos anos, alguma coisa assim, e eu já sou caridosa. Bom, um outro companheiro diz assim: você tem certeza que você é caridosa? Eu não tenho certeza, porque eu dou passo de cura, trabalho na desobsessão, eu dou quentinha lá para os necessitados e coisa e tal. Aí tudo bem. E foi cada um dando seu ponto de vista, vamos deixar que as pessoas vai expondo, né? Aí de repente, essa mesma companheira, ainda no estudo, ela diz assim: mas com relação à minha chefe, fiquei muito chateada com ela, porque ela foi tentar me falar alguma coisa, mas eu achei que ela estava querendo me dar uma rasteira. E eu fiquei magoada com ela. Na realidade, a chefe dela estava tentando ajudá-la. E ela pensou, ela levou aquilo para um lado que... Aí o outro companheiro falou assim: mas você não disse que você é caridosa? Como é que de repente você fica magoada por uma coisa que eu estou vendo de repente que a sua chefe estava querendo te ajudar, ela não estava querendo te dar uma rasteira. Aí a pessoa fica assim meio que sem graça, né? Bom, aí tomamos a palavra e falamos: ver como é que funciona essa coisa da caridade. Na realidade, nós não somos caridosos. Na realidade, nós estamos caridosos. É diferente. Nós estamos no exercício da caridade. Então é importante que a gente saiba se posicionar. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei aqui, eu usei uma questão do Livro dos Espíritos, que eu vou usá-la novamente, que é a questão 886. A questão lindíssima, com uma resposta curta, mas que nos dá uma profundidade desse entendimento. Pergunta Kardec aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade segundo a entendia Jesus? Segundo a entendia Jesus. Não falou entendia o Carlos Alberto, não falou entendia ninguém. Jesus. Ele já veio, né? Como é que ele entende isso? Os Espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com os problemas alheios, com o erro dos outros, com a dificuldade dos outros, e o perdão das ofensas. Uma resposta curta, mas com três, vamos dizer assim, três casos para serem resolvidos, para que a gente possa entender o
que venha a ser realmente que venha a ser caridade. Ser benevolente, ser indulgente e perdoar as ofensas. Eles nem falaram perdoar os ofensores. Comecem perdoando as ofensas. Bom, aí lembrei de uma outra história, definido caridade. Aí eu lembrei de uma outra história. Muitas vezes a gente se empolga muito, como nós assim nos deparamos. Principalmente com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é linda, é maravilhosa, é uma coisa assim que faz a gente raciocinar. A gente começa a buscar, a inquirir, a buscar respostas. E vamos pensando. A doutrina, ela nos faz pensar. E por ela nos fazer pensar, ela nos incomoda. Nós ficamos incomodados com a doutrina espírita. Quer ver um exemplozinho pequenininho? No atendimento fraterno nosso, o companheiro chegou, ele estava com o receituário da espiritualidade, dizendo que ele precisava ir para os estudos da doutrina espírita e futuramente ele ingressasse como trabalhador no passe, na casa, etc. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, o espírito tal me respondeu isso aqui, mas esse negócio de entrar para o espiritismo, eu não vou ter que mudar? Ele nem tinha entrado ainda, mas ele já sabia que eu já estava incomodado antes de me conhecer. Ele já começou a ficar incomodado. Porque eu ainda não estou. Aí começa a sair pela tangente, né? Porque eu ainda não estou preparado, porque eu ainda gosto disso, gosto daquilo, porque eu ainda, e vai porque eu ainda, enfim, começa a sair pela tangente. Por quê? Porque tem um fator que incomoda a gente, que é o fator da mudança, da modificação. E todo trabalho sério, quando a gente ingressa nesse trabalho com Jesus, que é da benevolência, né, esse exercício da indulgência, nós precisamos trabalhar essa reforma. Até mesmo que não tem como. Como é que eu posso não trabalhar alguma coisa se eu já conheço? Olha a minha responsabilidade aí. Alguém me disse uma vez que quando você já conhece uma frase do Evangelho, você automaticamente já se tornou discípulo de Jesus. Então, quando nós passamos a conhecer, o conhecimento ele começa a descortinar. E aí, como eu fugir dessas mudanças, dessa reforma? E aí eu preciso entender o que realmente Jesus quer de mim. O que ele espera de mim? Vou contar aqui, não sei se daquela primeira vez eu cheguei a comentar, mas vou comentar uma história bem interessante do livro Mateus, que fala justamente sobre a caridade, e aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quando conheceu a Boa Nova com Jesus, aqueles ensinamentos fabulosos, ele se empolgou e saiu ajudando a quem ele via pela frente, mas ajudava dele. Era dando roupa para quem não tinha vestimenta, era ajudando, né, no conforto àqueles que estavam necessitados, e, enfim, sai fazendo uma série de coisas, tá? Empolgados com aquela beleza da doutrina. Era um médico com esse potencial energético da cura, e vai, inclusive, até saindo para outras cidades. Chega a um determinado lugar em que Judas se instalou, havia uma festa nessa cidade, ele se instala numa hospedaria e fica ali sossegado, tranquilo, e até que
ancião, de nome Ergon, sabendo que Judas estava naquela hospedaria, vai em direção a ele. Sofria de lepra, ou era conhecida as doenças de pele naquela época. E ele vai até que ele consegue vencer. Mas na realidade, aquele homem já estava sendo perseguido pelos soldados, até mesmo porque ele burlou uma lei. Ele não poderia sair de onde ele estava, ele sendo um leproso, e se juntar àquela população. Isso era contra a lei, ele não poderia. Então houve uma perseguição dos soldados. Mas o dono da hospedaria, um homem de bom coração, quando vê aquele ancião chegar naquela situação, sabendo, né, que Judas poderia ajudá-lo, o que faz? Encaminha o companheiro até o quarto de Judas. E assim vai ele lá. Bate a porta, Judas abre e se depara com aquela situação. Primeira situação que o amedrontou, a lepra. Ele tinha pavor de lepra. Olha só. E segunda situação que amedrontou, os soldados estavam perseguindo o companheiro. Isso o poderia comprometê-lo. O que ele faz? Ele fala algumas coisinhas, mas libera o companheiro e fecha a porta, não dando a assistência, não prestando a caridade. Isso até chateou o dono da hospedagem. Era um homem bom. E aí desce com o ancião, mas aí não teve jeito. Veio os guardas e tiraram o ancião dali para que ele pudesse ir lá para as montanhas, onde ficavam lá reunidos os leprosos lá, amigos. Mas Judas, enquanto esse companheiro seguia para mais sofrimento, Judas estava lá debaixo do seu cobertor quentinho, tranquilo, dentro do seu quarto. E ficou pensando naquilo tudo. Afinal de contas, ele fazia tanta caridade que chegou no momento em que a consciência dele bateu. Ué, és caridoso ou não és caridoso? Aí ele pensava assim, será que eu deveria, de repente, fazer uma seleção do que eu poderia ajudar? Bom, essas foram as perguntas que começa a ajudar a fazer, porque sua consciência estava pesada. Ele vai para Betsaida, quando os apóstolos estavam todos reunidos com Jesus, e aí Jesus, com o olhar, sente que Judas está depressivo. E pede para, depois da prece, pede para que Judas converse com ele, diga o porquê que ele está depressivo. E Judas relata esse fato. E pergunta a Jesus, deveria eu, para aquela minha pergunta, fazer uma seleção do que eu poderia fazer de caridade? Aí vamos ver o que Jesus responde para ele. Judas, eu compreendo, meu filho, que as tuas lutas que se processam mais na intimidade da alma, mas que se manifestam também externamente, por mais que queiramos esconder. É força que se esvai espontaneamente. Diz assim, tu estás em um estado depressivo que não condiz com a caridade. Porque ao entrares em contato com os teus semelhantes, eles já herdam de ti tuas vibrações negativas. Entre mentes, temos meio de lutar e continuar a lutar buscando a felicidade. Olha as palavras que ele direciona. Então, muitas vezes, a gente começa, aliás, melhor dizendo, é bom que a gente lembre que nesse serviço de mudança, quando nós estamos empreendendo esse exercício dentro da caridade, é lembrar que essa virtude é o amor em ação. E o amor, ele não depende de virtude nenhuma. Já notaram que o amor não precisa de virtude nenhuma? Mas todas as virtudes precisam de amor. E a caridade é aquela
que vai fazer com que nós sentemos à mesa depois de entrarmos pela porta estreita. É essa caridade que vai fazer a caridade espontânea, a caridade de coração. Então, aquela companheira, quando nós começamos a conversar e a detalhar mais sobre a caridade, ela chegou a uma conclusão que realmente ela estava enganada. Porque às vezes poderíamos encontrar, estarmos muito bem em um determinado trabalho, de repente esfriarmos na primeira prova dentro do trabalho. O que aconteceu com os Júlios, por exemplo? Quantos de nós, quando precisamos dar o testemunho daquilo que nós estamos confessando, estamos exercitando a prática, precisamos dar o testemunho, fracassamos? Então, aquela questão que até falávamos hoje, quem escutou o debate na Rio, falávamos sobre o otimismo, né? Então, nós estamos chegando a uma conclusão que o otimismo é uma virtude que está dentro de nós. E quando nós nos perdemos, vamos deixando que as coisas negativas venham nos atropelando, é quando a gente vai entrando em depressão, é quando a gente vai ficando doente, vai adoecendo. Por quê? Porque não permitimos acreditar e confiar de que todos os problemas são passageiros. Tinha um companheiro que dizia uma coisa bem interessante para mim. Já notou que às vezes a gente sobe a ladeira 6 meses, mas também tem vezes que nós descemos, né? Mais 6 meses descendo a ladeira. Então muitas vezes a nossa vida, ela realmente é feita com os altos e baixos. Porque estamos num planeta de prova, um planeta que está em transição para a regeneração. Então, todas as nossas deficiências, todas as nossas fundações estão sendo agora trabalhadas por nós. E nada melhor do que trabalharmos na ajuda ao próximo. Então, com essas palavras de Jesus, nós vamos lembrar o nosso chamado para exercitarmos esse trabalho da caridade, exercitarmos essa virtude. Diz Hélio Menezes, no livro Compromisso Iluminativo, no capítulo que ele fala sobre a porta estreita, trabalhadores da última hora, ele diz para a gente uma coisa bem interessante. Não somos marinheiros de primeira viagem, não, em termos de chamamentos. Já estamos sendo chamados há muito tempo e nós despertamos. Então precisamos despertar. Agora estamos despertando para os chamados. Então é importante que a gente perceba esse aprendizado. Então, vamos lembrar aqui, nós dentro da casa espírita, nós os médios que estão na ação do trabalho dentro da casa espírita, e os médios que estão aqui sentadinhos, né? Aguardando o momento de chegar também a sua hora de fazer o seu trabalho, e aqueles que já estão ingressando, estão iniciando. Para nós, o que seria a mediunidade? Muitos se revoltam, né, por serem médios extensivos, né? Certa vez, também no estudo, alguém disse assim para a companheira que estava fazendo estudo sobre mediunidade, falou assim: o espírito foi Inácio Bittencourt. Ele era um encontro de mediunidade que tem todos os anos, em julho, lá no Leão Denis. Então a gente faz um estudo durante o ano inteiro, tá? Até julho, colocamos em prática esse estudo. E Inácio Bittencourt é um dos espíritos que, com a Erma, eles assessoram, né, os nossos estudos. Inácio Bittencourt falou assim: sabe que muitas vezes, quando nós estamos lá na erraticidade, nós escolhemos a mediunidade
para reencarnarmos como médicos. Aí disse um companheiro assim, que é um médico extensivo, que passou por alguns problemas, né, de desequilíbrio, porque não aceitava, não é porque ele estava doente não, porque mediunidade não é doença, mas ele não aceitava. Aí dizia assim, é ruim que lá eu tenha escolhido vir como médico. Aí virou uma outra companheira, que também era uma médica extensiva, e falou, eu também concordo com ele, porque eu também não ia escolher uma coisa dessa para mim não. Está todos os dois lá, trabalhando na sessão, dando passo de cura, tá? Dando aula, estudando. Mas o Espírito falou. Entendeu? Olha, às vezes nós estamos na erraticidade, chegamos e falamos assim, olha, vamos preparar a nossa programação reencarnatória. Eu sei que eu errei, fiz isso, então pode, quando eu chegar a certa idade, posso morrer do câncer, aí começa a botar um montão de prova, expiação e para resolver, para reparar, para fazer. Aí vira-se o mentor espiritual, aqueles que nos ajudam lá. Por que a gente não pega isso tudo que você está escolhendo e transforma isso tudo na mediunidade? Você vai reencarnar como médico. Porque como médico, você vai poder crescer, você vai poder resolver muitas dessas pendências. Você aceita? Como a gente está, né? Os problemas estão por aqui, o que acontece? Eu aceito. Aí o vendedor diz, bom, tudo bem, esse aí já dá um salto. Mas você poderia acelerar um pouco mais esse seu crescimento. Você não quer reencarnar como médico de cura? Como médico extensivo? Aí a gente já fica assim, nossa, ele já está querendo fumar, mas tudo bem. Vamos lá, aceitamos, damos uma volta, aí chegamos aqui, reencarnamos. Aí está pouco, né? Tá? Aí vamos ter mencionado muitas vezes a uma família, né? Esse espírito, enfim, há uma série de fatores que vão, né, nos levando a chegarmos aonde nós temos que chegar. Tá? E aí, se eu não entendo o porquê eu sou médico, porquê que eu preciso, com a mediunidade, me construir, me trabalhar e ajudar ao outro, se eu não entender o porquê, fica complicado para mim. A partir do momento que eu entendo, aí eu vou e exerço o que eu tenho que fazer e vou me trabalhando passo a passo. Então, às vezes, quando nós estamos nos deparando com esse trabalho maravilhoso, nós queremos correr, mas quem corre cansa. É melhor você ir passo a passo, mas chegar ao seu objetivo com tranquilidade, com madureza, com uma boa experiência, do que você ficar no meio do caminho cansado. Esse é o trabalho. O trabalho da benevolência, o trabalho da indulgência, são trabalhos constantes. E o trabalho do perdão das ofensas são trabalhos constantes, dia a dia nosso. Sejamos médicos que já estamos desempenhando o trabalho, ou não. Ou nós estamos sentados aqui, e eu aqui, nós estamos reunidos aqui, por quê? Porque eles estão falando de perdão outra vez, eles estão falando sobre benevolência, eles estão falando sobre indulgência, para que a gente comece a sair daquela coisa de confessar para praticar. E eu só vou crescer no momento que eu pratico, que eu exerço. É aí, e eu educar, é o educar do espírito. A gente sempre fala uma coisa interessante que é com relação à instrução. Com relação à instrução, é bom a gente entender que eu me passar, uma certa vez eu estava trabalhando na empresa e fizemos um curso e depois me passaram uma história para todos os representantes.
Essa história é assim, tudo que eu tive que aprender, eu aprendi no jardim de infância. Eu acho, né, que as professoras de jardim de infância, eu fico apaixonado pelo aquele trabalho que elas fazem, né? Que muitas vezes até de educar, porque tem pais que acham que tem que educar a escola, né? Então elas fazem até um trabalho de educadoras, e trabalhar com uma criança já é cansativo, requer uma série de fatores. Imagine várias crianças, né? Então é um trabalho de derivação muito forte, que merecia ser muito mais reconhecido. E realmente, quando eu li isso aqui, tudo que nós precisamos aprender, nós aprendemos lá, pequenininho com elas. Querem ver uma coisa? A maioria das coisas que eu realmente precisava aprender sobre como viver, fazer e ser, eu aprendi no jardim da infância. Aí diz assim, essas são as coisas que eu aprendi. Compartilhe todas as coisas. Jogue limpo. Não bata nos colegas. Não pegue nada que não seja seu. Limpe a bagunça que você fez e coloque tudo de volta nos seus lugares. Peça desculpa quando você magoar alguém. Sempre dê a descarga e lave as mãos, sobretudo antes das refeições. Viva uma vida equilibrada, além de trabalhar, desenhe, pinte, cante, dance e um pouco todos os dias. Lembre-se também de que leite frio e biscoitos fresquinhos podem ser bons para você. Então, como é que nós aprendemos a viver no jardim de infância? Coisa linda isso. Precisamos botar em prática. Só que a gente vai crescendo. E precisamos praticar. Mas aí, dentro do trabalho mediúnico, que a gente está falando que é um trabalho de caridade, eu preciso entender essas coisas. E ser um trabalhador. Um trabalhador no Cristo, ele não tem cargo em lugar nenhum. Né? Todos nós estamos trabalhando para o bem do próximo. Apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade uma Salvação, no item 10, ele nos relata que o destino do homem está contido na ajuda ao próximo. Aí estabelece a forma de crescimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente, ninguém se eleva moralmente, se não ajudar o seu próximo. Até lembra aqui um pouco a nossa historinha do jardim de infância. Então, ajudar o próximo, uma vez, quando nós estávamos também, já no nosso curso de passe de cura é um trabalho que ele é feito dentro da casa, aonde as pessoas enfermas, elas vão tomar o passe, são passes especializados e direcionados para as suas enfermidades, com médios com aptidão, né, para esse tipo de trabalho. Tem até especialização. Médicos que melhor trabalham a parte da cabeça, médicos que trabalham melhor os ossos, médicos que trabalham melhor o fluido, né? Falando de especificação do fluido, que trabalham melhor o aparelho respiratório, circulatório, e assim vai. Tá? Todo um trabalho bem com a espiritualidade. Mas quando a gente estava fazendo o curso, o que precisamos ser o que nós precisamos para ser um médico? A primeira coisa que eu me lembro que o Altivo nos direcionou foi assim: precisamos gostar de doentes. Se você não gostar de doentes, você não vai curar ninguém. Imagine um médico, você vai lá no consultório, doutor, eu estou com esse problema aqui no braço. Aí ele fica lá de longe. Aí, pode passar o tomate aí. Ali está de longe, que ele está igual o Judas, estava com medo de pegar a letra, ele está com medo também de pegar aqui. Tá? Eu me lembro quando o doutor Eva uma vez pegou meu braço, eu estava com uma ferida, o negócio não sarava, não sei o que era aquilo. Aí o doutor Eva me pegou, botou a mão, aí tem uma pomada, essa pomada que tu está usando, não vai adiantar não. Tem que usar essa aqui.
Em 2 dias eu estava curado. Mas ele colocou a mão assim em cima, né? Então, a cara falou assim, você tem que gostar de doente. Se você não gostar de doente, não vai curar ninguém. Tenha vontade de curar. Trabalhar o seu fluido. Trabalhar o seu fluido é você dar qualidade a ele. E como é que nós damos qualidade a ele? É fazendo o trabalho de reforma íntima. O fluido em si, ele é Deus. Quem dá qualidade a ele é o próprio dono dele. E quanto mais nós trabalharmos isso, quanto mais nós nos aprimorarmos no conhecimento, mais a espiritualidade nos dará atributos dentro do trabalho. Um dia estávamos também, eu vou dar exemplos assim, que acontece na casa espírita, através do exemplo, através da nossa experiência. Quando numa determinada casa, nós usamos o crachá, ele vai mostrando a sua elevação dentro dos trabalhos, né? Materialmente, né? Mas eu vou falar da elevação. Sabe, lembra aquele lance, vamos dizer assim, os rebaixados serão exaltados, os exaltados serão rebaixados, é mais ou menos isso. Então nós tínhamos o crachá e começávamos com o crachá assim, corrente. Depois acima era passe. Depois acima passe curativo. Depois acima doutrinador. E aí só diretor e sabe lá, presidente. Então rapidinho, quando eu dei por mim, eu vou crachá e doutrinador. Fui, vamos dizer assim, né? Fui subindo na esfera. Mas tinha uma companheira que tinha feito a educação mediúnica comigo, ingressou comigo, e ela continuava sempre com o crachazinho dela de médio corrente. Aí tem um dia que ela ficou chateada, ela falou assim, Carlos, entramos juntos aqui, estudamos juntos, fizemos tudo juntos. Você já é doutrinador e eu sou ainda médio corrente, eu não saio disso. Falei, graças a Deus. Para você ver que minha vida é maior do que a tua. Então eu tenho que andar mais rápido. Não tem tempo para mim ficar lá na corrente tranquilo, né? Fazendo aquele trabalho que eu estou trabalhando. Eu não tenho mais tempo. Eu tenho que assumir responsabilidade dentro do trabalho. Tá? Então, dê graças a Deus, meu filho. As suas vidas são melhores do que a minha. Então, está vendo? É por isso que eu falei em relação ao crachá maior, dívida maior. Essa é a relação. Crachá menor, dívida menor. Entendamos assim. Tá? E aí eu precisei entender também sobre as questões da responsabilidade dentro do trabalho. Às vezes a gente até pensa que a casa espírita precisa da gente, não é? A casa espírita precisa de mim. Aí você está enganado. Quem precisa da casa espírita somos nós. A casa precisa dela. E o médico, já notou que às vezes os médicos quando conversam assim, os mais experientes, eles dizem assim, eu quando vou viajar, eu fico fazendo trabalho, nossa, me dá uma coisa, me dá vontade de voltar, e eu sinto isso, eu sinto aquilo. Já notaram assim? Na realidade, quem está precisando é do Porto Seguro dele. Nós ainda precisamos desse Porto Seguro. Que ainda não temos aqui, vamos dizer assim, a condição moral mesmo de assumir a responsabilidade. Deixa comigo. Não, eu preciso da casa espírita, porque é lá que eu vou fazer o repositório. E quantas vezes nós chegamos no trabalho mal, com as atribulações da vida lá fora, chegamos, aí ficamos sentadinhos aqui antes de começar, e aquilo vai mudando, aquilo vai refazendo, e daqui a pouco a gente começa a se afinizar com a energia da casa de uma forma. É o nosso hospital. Estamos internados. Eu estou internado lá no Leão Delírio. Eu não tenho previsão de alta. Não me deram previsão de alta. Eu indefinidamente vou continuar aqui. E depois de desencarnar, eu também vou continuar lá, trabalhando. Espero. Vou chegar lá, vou bater na porta. Eu quero continuar. Vou continuar. Porque a responsabilidade da gente com a casa, de crescimento da casa, com a casa, é muito grande. Porque nós, vamos dizer assim,
Eu vejo assim os médios como aquele cartão de visita da casa, para que as pessoas possam chegar e se sentirem bem, se sentirem aconchegadas, consoladas. A gente passar aquela coisa boa de que ela precisa ser mais otimista, que ela precisa ter ânimo, né? Ela vai dizer assim, então você é médica, aí vai acabar todos os meus problemas? Não. As nossas provas continuam. Ninguém, por ser médico, para trabalhar com Jesus, né? Apesar que não é muito fácil trabalhar com Jesus, não, é difícil, tá? Haja visto que os apóstolos lá passaram um bom bocado trabalhando com ele, estava ali pertinho dele. E aí vai contando as histórias de Judas, Pedro, né? Aquelas coisas todas tiveram também muitas dificuldades, certo? As mulheres foram mais decisivas. A história de Maria de Madalena foi uma das maiores transformações da Evangelho que eu já vi. Aquela que, quando olhou Jesus falando, transformou. Mudou, tudo mudou. E não era bem vista dos apóstolos. Era uma mulher ligada aos prazeres da vida, né? Ligada aos homens que eram amoedados. Então, ela era uma mulher, que dizia assim, ligada, ficada na terra. E de repente se depara com Jesus, mas ele nota não a mulher em si problemática, né, dentro do contexto. Ele vê o Espírito. E aquela mulher se depara com ele pela primeira vez e tudo muda. Foi a primeira mulher a pregar o Evangelho. E ela ainda pergunta a ele, que depois ele, quando estava reunido com os apóstolos, naquele culto lá que ele fazia lá em Texas, ela entra e penetra lá no salão onde eles estavam. E fica escutando ali, bebendo as palavras de Jesus. E Jesus com o maior carinho com ela. Até que chegou um determinado momento, ela não era mãe, né? Entendeu? Pela vida que ela levava. E Jesus falava justamente sobre a questão da maternidade, até como uma forma de compromisso. E ela falou assim, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, mas como eu posso fazer esse trabalho caritativo? Isso que tu me pedes, ele fala. Então ele explica para ela que ela não precisaria gerar filhos. Existem muitas mães que são verdadeiras mães que não geraram seus filhos. Mas você poderá encontrar os seus filhos entre os expropriados, os necessitados, famílias. São seus filhos. Vá lá e trabalhe. E ela fez isso. Ela foi fazer justamente isso. E até seus últimos dias, ela ajudava todos aqueles companheiros lá no vale, lá dos leprosos, aqueles companheiros doentes. Muitos morreram nos braços dela, consolados por ela. Ela fez esse trabalho até que um dia ela resolve fazer uma visita a Maria de Nazaré e a João. E ela vai da cidade onde está a Maria morava. Só que quando chegou perto da cidade, ela cai, ela desmaia, já enferma, adoecida. Ela é amparada por uma família de cristãos. Eles levam ela e cuidam dela e ela desencarna. Então que beleza de história, gente. A maior transformação, entendeu? A transformação de Pedro, a transformação de Paulo. E aí ele diz assim, tudo isso foi de uma hora para outra? Não. Foi trabalho árduo, de passo a passo. Então, nessa nossa jornada de trabalho, é importante que a gente veja que arregaçar as mangas ainda tem tempo. Precisamos botar os nossos neurônios para funcionar. Eu escutei sábado um companheiro falar que, gente, fujam do Alzheimer. Sabe como é que a gente consegue fugir do Alzheimer? Estudando, tendo conhecimento e trabalhando. Quem trabalha, quem estuda, quem aprende, não tem Alzheimer, ele fala assim, foge dele. Porque o que a ciência hoje, ele estava falando assim,
Antes nós pensávamos que os neurônios iam acabando, né? Não! Quanto mais você conhece, mais você aprende, mais você trabalha, eles vão se movimentando, formando uma rede fantástica. Isso já é provado pela ciência. Então, eu corro desse tal de Alzheimer aí. Não fico esperando ele chegar, porque se você ficar esperando, ele chega. Tu abre a porta para ele chegar. Não vamos ficar pensando, eu preciso ainda amadurecer algumas coisas. Tem gente que está encarnações amadurecendo. E não amadurecendo, está vendo? Milton Menezes, um companheiro que é psicólogo, ele tem um livro chamado Sentido do Sofrimento. Um livro fantástico. E infelizmente a editora Lemarie não está reeditando esse livro. Nós até tentamos pegar, mas aí existe uma série de burocracia e tal, e depende do livro, depende lá do outro dono. Mas é um livro que geralmente eu passava muito em Atendimentos da Terra. Então ele dizia o seguinte, que dentro dos estudos que ele fazia, até de regressão, de uma série de coisas, ele notava que as pessoas, os espíritos vão reencarnando e vão levando os seus sentimentos de culpa de uma reencarnação para outra. Então tem espírito com várias reencarnações que aquele mesmo sentimento ali, aquele trauma no seu campo mental, e vai levando de uma vida para outra. Por quê? Porque não assumiram a responsabilidade da reparação do erro. Então já notou que tudo para que a gente possa apreender na vida, precisamos da nossa querida responsabilidade. Ter confiabilidade dos espíritos, ter bom caráter. O caráter do médium é muito mais importante para os espíritos benfeitores do que propriamente a mediunidade. Não adianta ser um médium fantástico, quer dizer, ser uma usina mediúnica, um bam, mas moralmente fraco. Prefiro ser um médium mais modesto, mas moralmente mais elevado. E quando eu estou com o meu próximo, eu transmita amor para ele, que ele se sinta bem com aquela vibração do Pai. Treinar os ouvidos para escutar, sem julgar. Olha que aprendizado bonito, porque a gente está escutando a pessoa, a gente está assim, ela está falando, mas já sei até por que ela está reclamando isso aqui. A gente começa a fazer julgamentos. Quem faz julgamentos perde o foco da ajuda. Por isso que Jesus recriminava o julgamento. Ele mostrava que ele não julgava. Não faça isso, porque você está entrando pela porta errada. Então, quando você julga, você perde a possibilidade de construir alguma coisa boa naquela pessoa. Então, não julgue ninguém. Ajuda, faça. A gratidão, se ela não chegou naquela hora, pode botar, ela está a caminho. Dona de Anjos fala, foi Dona de Anjos mesmo, não me falha a memória, mas ela diz assim, às vezes nós queremos reconhecimento, isso nos magoa, ajudei tanto, fiz tanto, ele nem agradeceu. Fica calmo, a gratidão está a caminho, ela vai chegar, tá? Tenha a paciência que ela chega. A indulgência, que falamos sobre aquela questão de aprendizado da caridade, ela caminha vestida de silêncio. O indulgente, ele caminha de silêncio. Ah, mas tu sabe que fulano de tal fez isso, fez aquilo, fez aquilo? Morreu, acabou. Foi travado ali, não vai adiante. Não tem que propagar aquilo que não vai fazer bem a ninguém. Então há muitas coisas boas que a gente pode aprender. Nós, médicos, porque Kardec diz que todos nós somos médicos, num grau qualquer, o problema está só aí nesse grau qualquer.
mas de alguma forma temos um resquício de mediunidade, e esse pequenino resquício, ele vai ser aquele que vai nos ajudar a evoluir. Então, uma vez até falava sobre a questão que às vezes o médico, quando vê um outro assim expensivo, ele fica dizendo assim: ah, eu queria ser igual aquele médico. Todo mundo queria ser igual ao Chico, né? Todo mundo queria ser, né? Já pensaram ter um mentor espiritual igual a nós? Quem vê as histórias do Chico, os filmes, né? Quem não é fácil não. Estava no pé do Chico, o Chico dava aquela relaxada assim. Vamos trabalhar, meu amigo. Agora é comigo. Quando ele falou lá para os espíritos que estavam desbravando lá a mediunidade do Chico, ele falou: agora deixa comigo o assunto. Acabou. O Chico trabalhou até 90. Teve até uma vez que o Chico reclamou que ele estava com derrame na vista. Ele reclamou: mas eu estou com derrame na vista, eu trabalhei com dor. Ele falou: por que eu vou apontar para olho? Vou apontar para olho, você tem outra vista. Você já para outra. Não tem para ele, sabe? E também nós não. Por que nós vamos ter? Se ele não tem, o que nós vamos ter? Nós temos que trabalhar menos. Tá? Então, na realidade, vamos lá, vamos voltar. O que Jesus espera de nós? Espera que a gente caminhe com ele. A porta estreita, gente, é a porta estreita mesmo, ela vai larga, não. Ela é estreitinha. E para passar nela não é fácil não. A caridade é que vai te elevar. Kardec ele faz a distinção entre caridade moral e caridade material. O que chama de caridade essencial? A beneficência, né? E a benevolência, a caridade moral. É bem interessante que a gente reveja esses fatores para que a gente não se iluda, porque simplesmente a gente faz algumas coisinhas dentro da beneficência, já estamos achando que o céu está aberto, a porta estreita, eu vou passar nela. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. O que abre porta chama-se benevolência, caridade moral. A caridade essencial, ela nos ajuda, né, no aprendizado para buscarmos a elevação moral. Não adianta você dar o pão se você não consolou, se você não ajudou a mostrar aquele companheiro que ele também pode sair daquela situação e como ele fazer. Não adianta. Se você não tocou, se você não falou, dá quentinha é fácil. Qualquer um vai dar. Ah, eu dou quentinho. Vai lá, dá até com a ponta do dedo para não encostar. Sabe que uma vez no trabalho de obsessão, uma companheira teve um desconforto muito grande com um espírito que chegou para incorporar. Quando passou, um dos diretores de trabalho ali, ele, através da psicofonia, ele falou uma coisa para essa companheira e disse assim: sabe por que você teve dificuldade na sua incorporação? Ela calma, por causa do seu preconceito. Porque o espírito era um desses espíritos de rua. E ela detectou odor. Olha só. E aí rejeitou. Então ele disse assim: se você quiser ficar sentado nessa mesa e honrar o trabalho que está fazendo com Jesus, corte o preconceito. Que Jesus, ele não escolhia quem ele ia curar. Tá? E não adianta que nós só vamos trabalhar com os doentes. Mas passou aqueles, olha, espírito assim, bom. Ou seja, não queiram receber assim uma bronca de espírito bom, porque eles falam manso, tranquilo, eles vão abrir, mas as palavras deles vão tão fundo que a gente fica pensando naquilo, nossa Senhora. E ela depois, ela trouxe aqueles, foi um estudo.
até sobre preconceito dentro da mediunidade. Virou um estudo, isso aí, para você ver. Tá? Então, isso é o problema dele, o próprio médico, que ele está pensando, ele está estudando. Então é importante que a gente sempre busque o trabalho. E como iniciar? A melhor forma de vencermos o desafio qual é? É começando, gente. Precisamos começar a trabalhar agora. O planeta está passando pela sua transição. Não vai acabar o mundo. Fiquem tranquilos. Jesus diz, os mansos herdarão a terra. Opa, que bom. Agora eu preciso buscar a conceitude. É isso que ele... Mas se ele falou que ele vai herdar, é sinal que não vai acabar. Não podemos entrar naquela situação que um amigo lá falando sobre a gente falou assim, daqui a 4 bilhões e meio o Sol vai esfriar. Vai atrair a Terra, vai acabar os planetas, não sei o que, ele explicou lá. Aí disse o outro assim, meu Deus do céu, o que será da gente? 4 bilhões e meio, o companheiro ainda pensava em reencarnar na Terra. Eu já estou pensando, já está bem longe. Tá? Então, vamos caminhar mais rápido, vamos dar. O passo é passo a passo, mas não fica parando. Tá? Então, é o seguinte, a transição não vai acabar não. Nós precisamos melhorar a vibração desse planeta. O que vai mudar nesse planeta é a energia dele. É a energia desse planeta. Por quê? Porque os espíritos que ficarem aqui, que vão herdar, são espíritos regenerados. Espíritos que já fazem o bem. Não tão puros ainda não. Ainda vai ter muita coisa para caminhar, muita coisa. E a gente até, se a gente olhar agora, no planeta Terra, nós estamos bem perto do ponto de partida. Até a chegada à ponta única. Estamos pertinho do ponto de partida. Para dar a caminhada do planeta. Mas vamos de primeira vez, né? Não olhe para trás, olhe sempre para frente. Olha o que falta a caminhar, não o que já caminhou. O que já caminhou já passou, já foi. Serviu de aprendizado. O passado é aprendizado. O presente é agora, é a dádiva. E o futuro é o que nós vamos construir dentro desse parâmetro. E aí chegamos agora a 1 minuto, querendo dizer que eu agradeço muito a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando para vocês. E olha só a perseverança, como o estacalu está aqui. Né? De repente, o nosso ar-condicionado é bem menor. Mas como a gente já está fazendo escolha boa, a gente já está escolhendo, não, vou para lá, porque é a nossa escolha. Então, nada pesa mais para o espírito do que a escolha que faz. Tá? Então, nós já estamos escolhendo, olha só o bem, nós estamos aprendendo. Nós estamos, vamos dizer assim, correndo atrás daquele prejuízo que nós deixamos. Tá? Que Deus abençoe a todos, muita paz.